Nesse vídeo de hoje, eu trago mais um tema para vocês sobre a revisão da vida toda. Sabemos que teve o julgamento do dia 1º/12, no qual ficou determinado, por 6 votos a 5, que os aposentados terão direito na revisão da vida toda. Foi garantido pelo STF. Mas aí eu pergunto para vocês, foi julgado. E aí? O que o aposentado vai fazer? Foi reconhecido o seu direito pelo STF. Mas o que fazer agora para fazer valer esse direito? Fazer valer esse entendimento do STF? Esse vídeo eu quero contar para vocês tudo o que vocês devem fazer. O caminho que vocês devem tomar para vocês poderem ter seus direitos socorridos. Por isso, presta atenção nesse vídeo até o final. Mas não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no meu canal, que vocês vão ver os pontos mais importantes sobre os caminhos que vocês devem tomar. Esse vídeo traz informações valiosas. Veja até o final para não restarem qualquer dúvidas a esse respeito. A primeira coisa que eu trago para vocês sobre esse direito. Quem terá esse direito? Quem são os aposentados que terão esse direito nessa revisão da vida toda? Sabemos que foi garantido esse direito. Mas quem terão esses direitos? Pode ser pedido por aposentados que começaram a receber seu benefício entre 29 de novembro de 1999 e 12 de novembro de 2019. Esse período. Todas essas pessoas, que depois eu vou trazer mais adiante, o que dá esse direito dessas pessoas socorrerem desse período? Em 2019 nós sabemos que teve a reforma, teve aquela emenda constitucional e deu na reforma previdenciária. O que acontece? Outra coisa que vocês têm que saber. Qual o prazo para pedir esse benefício da revisão da vida toda? É preciso pedir a revisão da vida toda de 10 anos a partir do recebimento, do mês subsequente, do recebimento do primeiro benefício. E trago aqui para vocês um exemplo, para não restar qualquer dúvida a esse respeito. Veja só, isso aqui é um exemplo. Aquele aposentado que começou a receber o benefício em novembro de 2012, ele pode fazer o pedido da revisão da vida toda até dezembro de 2022. Aqui trata-se do prazo decadencial. Não houve assim uma modulação ainda do STF, não foi publicado ainda o acórdão, mas isso aqui é o entendimento de todos os especialistas, inclusive os advogados do IBDP, que acompanhou também esse julgamento, que foi parte na defesa desse julgamento. Eles trazem também essa opinião a respeito. Porque está na lei. Está no artigo 103 da Lei 8.213, de 1991. E o INSS não vai abrir mão desse direito. Seria inocente pensar o contrário. Quem são os beneficiários pela revisão da vida toda? Também, segundo o IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, tem três grupos principais que serão beneficiários dessa revisão da vida toda. Veja só. Aposentado que tiveram poucos recolhimentos de INSS depois de 1994. Aquele que recolheu menos depois de 1994. Veja só.
Quem contribuiu com altos valores antes de 1994? Contribuiu com altos valores antes de 1994 e depois de 1994 passaram a contribuir com valores baixos. Isso aqui está mostrando a categoria das pessoas que têm esse direito. Quem contribuiu com valores mais baixos depois de 1994? Ou seja, recapitulando, contribuiu com valores altos anterior a 1994. Depois passou a contribuir com valores baixos, depois de 1994. Essas pessoas terão direito. Só essas pessoas. As pessoas que contribuíram com valores baixos anterior a 1994 e depois passaram a contribuir com valores maiores depois de 1994, essas pessoas não terão direito, porque essas pessoas foram beneficiadas já com a regra anterior. E as pessoas que se aposentaram anterior a 1999 também aposentaram na regra antiga. É só para as pessoas que se aposentaram depois de 1999 e que contribuíram com valores altos anterior a 1994. Está bem claro isso. Depois não vai fazer pergunta a esse respeito, só verificar o vídeo. Como pedir essa revisão? Nós sabemos que a decisão do STF não tem o condão de fazer o INSS pagar esses valores. O STF só declarou inconstitucional e desproveu o recurso do INSS. Mas o STF não tem o condão de obrigar o INSS a pagar para vocês. Terão de entrar com uma ação individual, contratar seu próprio advogado, ou advogado de sindicato, não sei como vocês preferem, e entrarem com esse pedido. Isso aqui é uma ação individual, por conta própria de vocês. Somente a justiça pode obrigar o INSS a pagar. A decisão do STF não tem esse condão de fazer isso. Preste atenção. Não adianta ficar esperando achando que, porque o STF não aceitou o recurso do INSS, já está resolvida a questão. Está resolvido a respeito dos direitos, mas receber uma outra coisa. Por isso terá de contratar um advogado e entrar com pedido. Aqueles que se enquadram naquilo que eu falei para vocês aqui. Quais são os direitos dos aposentados? Quais são esses direitos? Há entendimento que, além de aumentar a aposentadoria, aqueles que terão esse direito, também pode requerer no pedido, e é claro que os advogados vão pedir, os atrasados. Porque é isso que vai dar um valor maior, os atrasados. Porém, há entendimento também que esses atrasados são de 5 anos para cá. Isso aqui é prazo prescricional, de 5 anos para cá. O outro prazo de 10 anos é o prazo decadencial. Isso aqui é entendimento dos especialistas. Pode ser que surja outro entendimento, mas por enquanto esse é o entendimento dos mais renomados institutos que cuidam do direito previdenciário. Custo com o advogado. Como a decisão do STF não tem o condão de obrigar o INSS a pagar para vocês, vocês terão de contratar um advogado. E aí vai ter que analisar o custo com o advogado. O que é que eu aconselho que faça? Procure um escritório de confiança, idôneo, e faça os cálculos primeiro. Pague para fazer os cálculos, porque eles vão cobrar para fazer os cálculos. E só vai entrar com uma ação se realmente aquele escritório orientar que deve entrar com ação. O escritório vai fazer os cálculos e vai analisar se entrar com ação é benéfico ou se ficar como está é mais benéfico. Vocês vão pagar só os cálculos e depois o advogado vai analisar se vale a pena entrar ou não. E só aí o advogado vai cobrar os honorários. Ele vai cobrar de vocês de início só os cálculos para analisar. Só que, para que entre com esses cálculos,
tem alguns documentos que vocês também devem apresentar para o advogado, que eu vou falar mais adiante. Eu vou falar também aqui quais são os tipos de aposentadorias que concederá esse direito aos aposentados. Qual é essa categoria? Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e pensão por morte. Por que eu estou falando isso aqui? Porque no meu vídeo anterior, teve muitas perguntas nos comentários a respeito desse tipo de aposentadoria. Pessoas perguntando se pode pedir. Pode pedir, sim. Toda essa categoria que eu falei para vocês aqui tem direito de pedir a revisão da vida toda, desde que se enquadre naqueles requisitos que eu falei para vocês lá atrás. Contribuiu com valores mais altos a 1994. Se aposentou ou entrou com pedido de auxílio depois de 1999. Essas pessoas terão esses direitos. Por isso é importante consultar um advogado de sua confiança para analisar isso aí. E vou trazer aqui para vocês, por último, quais são os documentos necessários. Isso que eu vou trazer para vocês aqui, vai afastar um monte de pessoas do direito de recorrer. Porque muita gente não terá esses documentos. E às vezes não tem como comprovar. Quais são os documentos necessários? Além dos documentos pessoais que nós temos, como RG e CPF, comprovante de residência, precisa apresentar os informes que comprovem suas contribuições anteriores a 1994. Veja bem, pessoal, eu estou dando ênfase a esse ponto, porque o que importa aqui são as contribuições anteriores a 1994. Não adianta vocês levarem para os advogados um monte de carnês, um monte de olerites, um monte de carteiras de trabalho depois de 1994. O que interessa vocês levarem para o advogado de vocês são essas contribuições, são esses documentos que comprovem essas contribuições anteriores a 1994. Isso vocês precisam levar. Outra coisa que vocês precisam levar, se tiver, o carnê, aquele que trabalha por conta própria, que recolhia. Quem trabalhou registrado tem as carteiras de trabalho para apresentar. E tem que comprovar os valores de contribuições da data. Preste atenção. Aqui, como se trata de majoração de pensão, ou de aposentadoria, ou de auxílio, o que importa aqui é comprovar as contribuições altas. Não é o tempo de contribuição. O tempo de contribuição já entrou na aposentadoria de vocês. Aqui é para mostrar o valor da contribuição. Por isso é importante levar esses comprovantes de contribuição, mostrando os valores altos anteriores a 1994. Isso é sine qua non, ou seja, sem essas contribuições não tem o que reclamar. Comprovou, está dentro do prazo prescricional, está dentro do prazo decadencial, tem esse direito. Não comprovou, já decaiu o prazo, ou prescreveu também os direitos de pedir os atrasados, não terá mais direito. Preste atenção nisso aí. Outra coisa também que pode surgir muito, como surge nos outros processos. Qual prazo pode demorar um pedido desse? Nós sabemos que vocês vão ter que entrar com uma ação individual, com um advogado de sua confiança, junto à justiça. E vai depender muito o tipo de ação. Essa ação vai ter uma avalanche de processos. E como vai ter uma avalanche de processos, vai abarrotar a justiça de processos. E pode demorar muito a sair esse processo. Porém, aqui vai depender muito da vara que cair. Porque como se está comprovando só o tempo, já tem um entendimento do STF dos direitos,
aqui vai mostrar só se tem direito porque contribuiu mais naquela época. Provavelmente a partir que apresentar os comprovantes mostrando os cálculos, ter feito os cálculos antes, não demore tanto por isso. Mas o número de processos é muito grande. Por isso pode demorar. Mas vai depender muito de cada vara que caiu o seu processo. Isso é muito relativo. Mas pode demorar, em razão do volume do processo. Aquele que gostou, dê o seu like, visite o meu canal. Eu faço vídeo também a respeito de direito de família, direito civil e outras matérias. Por hoje é só. Se gostou do vídeo, dê o seu like e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Por hoje é só e fiquem com Deus.